Olá! Estamos começando mais um vídeo para alcançar o seu coração. Para quem não me conhece, sou Jonas Siqueira e venho trazer uma mensagem ao teu coração, pois a palavra nos fala em ide e falai as boas novas de Jesus Cristo. E hoje eu tenho uma mensagem que quantas vezes nos pegamos perguntando, queremos saber e ouvir o que Deus tem para nos falar, para nos revelar. O título da mensagem de hoje é O Falar de Deus. Intimidade com Deus, todos nós queremos ter, em escutar a sua direção, em saber o que Ele tem para cada um de nós, é tudo o que todos queremos. Mas eu te deixo uma pergunta: será que temos feito algo para escutá-lo, para senti-lo, para saber qual é a sua boa, agradável vontade para a nossa vida? No livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 14, o profeta Natã vai revelar a Davi que o filho que ele está para ter com Betseba morrerá. Natã vem e revela isso a Davi. E Davi, ao saber disso, vai ficar muito triste, muito abalado com essa notícia de que seu filho morrerá. A palavra vai nos contar que Davi vai ficar 7 dias. Ele vai ficar 7 dias orando a Deus, sem comer, sem se banhar. Ele fica 7 dias prostrado, orando e clamando a Deus para que isso não venha acontecer com seu filho. Só que após os 7 dias que Davi fica orando, o seu filho virá a morrer. A palavra nos fala que os seus servos temem ao contar a Davi que seu filho morreu. Só que Davi, ao ver o zum zum zum, ele deduz que a criança estava morta. Então ele pergunta se a criança já estava morta e eles revelam a Davi que a criança havia morrido. Deus responde um não a Davi. Davi clama por 7 dias, mas a criança falece. Deus diz não às orações de Davi. Toda aquela súplica, toda aquela oração que Davi havia feito, Deus responde com um não. Deus responde com um não sobre Davi. Mas a palavra vai nos responder que, mesmo com um não, Davi se levanta, lava seu rosto e ele agradece a Deus. Ele clama a Deus em agradecimento. A palavra vai nos falar que ele pede pão para comer, ele alimenta-se. E após se alimentar, ele vai consolar sua então esposa Betseba.
Deus responde um não a Davi. E Davi se levanta, se alegra, agradece a Deus, pois quando essa criança morre, foi por algo que Davi havia feito. Davi havia ficado e tomado algumas atitudes que não agradaram ao Senhor. A palavra nos fala que Davi tem o coração segundo o coração de Deus. Mas ele havia saído dessa direção. Davi estava ao meio de um mar de pecados, aonde ele havia tomado Betseba, que já era casada, por sua esposa. Ele havia tomado outra mulher que já era casada. E além de tudo isso, ainda ele planeja a morte desse marido, do marido de Betseba. E ele assim o faz. Ele planeja a morte desse marido. Só que Deus precisou tocar Davi com a morte desse filho, para que Davi quebrantasse o seu coração e voltasse à sua presença, à presença de Deus. Na verdade, eu não vejo a morte dessa criança como um castigo a Davi pelo seu ato, porque Deus ele não age dessa maneira. Deus ele não nos castiga os seus filhos. Deus, quando ele faz isso sobre a vida de Davi, ele apenas faz isso para que Davi volte o seu coração novamente para os seus caminhos, para que Davi venha se prostrar e venha se humilhar para voltar à presença do Senhor, pois Davi estava afastado da sua presença. Pois se Deus fosse recair a sua ira segundo o que cada um de nós merecesse, nós estaríamos todos perdidos. E Deus diz não a Davi. Em outra passagem na Bíblia, em Lucas, capítulo 22, versículo 42, a palavra vai nos mostrar que Jesus ele sobe ao Getsemane para orar. E ele ora ao seu Pai que, se fosse possível, afastasse aquele cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus e não a dele. E Jesus estava muito tenso. A palavra nos fala que ele orava para seu Pai. Ele orou tão angustiado naquele momento que a palavra nos fala que ele chegou a suar e a suar sangue. Só que Deus o revela o que haveria de vir. E Deus revela que aquilo teria que acontecer, que aquele cálice não poderia ser livrado. Mais uma vez a gente vê um não. Deus responde não ao seu Filho. Deus diz não a Jesus, o nosso Salvador. Eles diz não porque aquilo teria que se cumprir. Aquele era o propósito pelo qual Jesus veio, para a salvação dos filhos de Deus, para a nossa salvação. E Deus responde não a Jesus. Só que esse não que Jesus recebe de seu Pai tem um propósito. Ele seria preso, julgado
açoitado, humilhado, crucificado. Ele seria pregado no madeiro. Ele sofreria altas dores. Mas isso tudo, Deus o revela que seria preciso. Para após tudo isso acontecer, ele morreria. Ele morreria na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitaria. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. Ele vence a morte. E hoje ele está vivo. E ele ressuscitou, ele desceu à mansão dos mortos. Ele tomou a chave do inferno e ele subiu aos céus e está sentado à direita do nosso Pai, Deus poderoso. E tudo isso aconteceu para que hoje eu e você pudesse nos arrepender de tantos erros que nós já cometemos até essa hora. Para que pudéssemos nos arrepender e ser perdoados dos nossos pecados. Para que pudéssemos, através da graça de Deus, pela misericórdia do nosso Deus poderoso, buscar a salvação, buscar a vida eterna. Só que, para que tudo isso acontecesse, quando Jesus orou a seu Pai, ele recebeu um não de seu Pai. E esse não foi preciso para que o propósito de Deus se cumprisse. Deus responde não novamente. Mais uma vez nós vemos dentro da palavra que Deus também diz não. Só que Deus diz não para que algo melhor, maior e para que o seu propósito aconteça em nossas vidas. Eu convido agora os irmãos também a abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 8, versículo 23. Quando Deus, ele não responde, Deus fica em silêncio. Muitas pessoas têm de colocar o título O Silêncio de Deus, quando Deus não responde, quando o céu está de bronze. E nessa passagem, a Bíblia vai falar de uma mãe. Vai falar de uma mãe que não era judeia. Uma mãe que sabia da fama do Messias, da fama de Jesus Cristo que curava, que por onde ele passava transformava vidas, que por onde ele passava todos eram tocados e não ficavam da mesma forma. E essa mulher, sabendo da fama de Jesus Cristo que estava passando naquele lugar, ela tinha uma filha. E essa filha era endemoniada. E essa mulher, ela não era judeia. E ela vem até Jesus, gritando, intercedendo por Jesus. E Jesus, quando escuta, ele já sabia do problema dessa mulher. Ele já sabia do problema que essa mulher tinha com sua filha. E a palavra vai nos falar em Lucas,
em Mateus, que no capítulo 15, versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra. Jesus, ele não responde àquela mulher. Ou seja, quando Deus não responde, Jesus, ele não responde àquela mulher, mas ele já sabia do problema que ela tinha. Ele já sabia. Mas a palavra vai nos falar que ela vinha gritando e os seus discípulos, vendo aquilo, pedem e intercedem ao mestre que a despede-a. E quando aquela mulher chega, ela se lança aos pés de Jesus, intercedendo a cura da sua filha. E Jesus olha para ela e diz que ele não veio, que ele não pode pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. E aquela mulher, ao escutar isso, ela tinha tanta esperança em Jesus, ela tinha tanta fé no Messias, que ao escutar essa palavra vindo de Jesus, ela diz que sabe disso, mas que também os cachorrinhos se alimentam do pão que cai da mesa dos seus senhores. Quando essa mulher fala essas palavras, é um sinal tão grande de fé que toca o coração de Jesus. Só que Jesus, ele já sabia que isso aconteceria. Ele já sabia que essa mulher estava tocada com tanta fé em seu coração. Ele apenas queria mostrar a seus discípulos que um ímpio também pode ter fé, que também precisa ser salvo. Que ele não veio para salvar apenas os judeus, pois os judeus não o reconheceram, muitos dos judeus não o reconheceram como o Messias, e foi graças a isso, graças a esses judeus não reconhecerem Cristo como o Messias, que a sua graça, que a sua salvação se estendeu para todos nós hoje. Foi graças a isso. E aquela mulher dá um sinal tão grande de fé. Ela dá um sinal muito grande de fé, dizendo aquelas palavras que Jesus fala, que a bênção que ela tanto queria já foi alcançada, que a sua filha estava curada. A fé daquela mulher curou a sua filha, mas porque ela soube esperar o momento certo do silêncio de Jesus. Em Lucas não. Em Mateus agora, capítulo 8, versículo 23. Quando eles vão atravessar o mar, que Jesus está com eles, quando Jesus acalma a tempestade, Jesus, ele entra no barco e os seus discípulos o seguem. E Jesus, ele deita na proa do barco e ele dorme. E os seus discípulos preparam o barco para atravessar o mar para o outro lado, como Jesus tinha pedido. E uma tempestade muito grande começa. Uma tempestade muito grande se levanta. E os seus discípulos se assustam com aquela tempestade, com aquele vento.
que eles ficam apavorados achando que o mar vai destruir, que as ondas vão destruir o barco. Eles ficam aflitos, com medo. E eles vão ao mestre e clamam a Jesus, acordam Jesus. E perguntam a Jesus se ele não se importa que eles pereçam. Então Jesus acorda, acalma a tempestade e tudo se faz bonança. Nessa passagem, a gente pode ver quando Deus diz sim. Os seus discípulos clamam a Jesus e ele responde com um sim, aquilo que os seus discípulos queriam. Na passagem que eu li antes da mulher cananeia, Deus estava em silêncio. Nas duas primeiras passagens, quando Jesus sobe orar no Getsemane, quando Davi ora para que seu filho não morra, Jesus diz não. E eu venho hoje trazer essa mensagem a todos vocês, que é o falar de Deus. Porque muitas vezes Deus nos diz um sim, outras vezes Deus nos diz um não, mas existem muitas vezes que Deus fica em silêncio. Só que eu te pergunto hoje, você tem escutado a voz de Deus? Porque só tem uma maneira da gente saber e escutar a voz de Deus. Tem uma maneira da gente ter os ouvidos espirituais abertos para saber o que Deus tem falado conosco. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Em Romanos 10, 17, a palavra vai nos falar que a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Só que nós queremos ouvir a todo momento a palavra de Deus, mas nós temos buscado entender essa palavra, porque Deus ele não mudou, ele ainda é o mesmo. E a gente vê na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que Deus falava com seu povo. E eu te digo que ainda hoje Deus fala conosco, Deus ainda fala com seu povo ainda hoje. Só que hoje, muitos de nós não têm mais escutado a voz do Pai, não têm mais escutado a voz do Senhor. Mas não é porque Deus não fala mais, porque Deus fala com todos nós. Só que muitos de nós não entendemos mais o idioma que Deus tem falado. Eu vou melhorar isso para os irmãos entender. Se por acaso um russo chegar diante de cada um de vós e começar a falar em russo, por acaso nós vamos entender? Se nós não temos entendimento nessa língua russa, se nós não somos estudantes do idioma russo, nós vamos entender isso? Nós não vamos entender. Agora, se eu busco entender o idioma russo, se eu busco aprender, se eu tenho um dicionário russo, estou estudando, quando esse russo chegar diante de mim, eu vou entender o que ele está falando, eu vou entender qual as suas perguntas, qual a sua vontade, qual as suas frases. E assim é Deus. Se nós estivermos na sua presença, nos santificando, o adorando, fazendo aquilo que a sua palavra, a Bíblia tem nos ensinado, fazer aquilo que está na Bíblia. Em Josué vai falar: não aparte-se desse livro, não se aparte da minha palavra. E será que nós temos feito isso? Será que nós temos estado dentro da palavra de Deus? Porque é assim que nós escutamos a boa e a vontade, agradável vontade do nosso Pai. Bendito seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. Mas essa mensagem que eu te trago hoje aqui não é uma mensagem de condenação, não. É uma mensagem de avivamento, uma mensagem de ânimo. Eu te convido a você se colocar na presença de Deus nesse momento, a abrir o teu coração para o Pai, a entrar em espírito de oração, em derramar as tuas lágrimas aos pés do Senhor. Se derrame ao Senhor, crie intimidade com Deus. Porque você talvez tenha clamado e orado ao Senhor, buscando por uma direção de Deus. E talvez Deus já tenha te respondido a tua oração. Talvez Deus já tenha te respondido um sim. Só que talvez esse sim de Deus já tenha vindo sobre a tua vida e você não tenha entendido. Porque talvez tenha faltado um pouco de intimidade com Deus. Ou talvez Deus tenha te respondido um não para aquilo que você tem pedido. Mas você talvez ainda não tenha entendido. Mas eu te digo que se Deus te respondeu um não, é porque Ele tem algo melhor para a tua história. Ele tem algo melhor para a tua vida. Agora, talvez Deus esteja em silêncio e você nas tuas orações tenha dito: o céu está de bronze, Deus não me escuta. Eu te digo que não. Deus tem escutado cada palavra e cada lágrima que tu tem derramado diante dele. E eu te digo que cada lágrima que você derramou aos pés do Senhor vai valer a pena. Porque Deus vai te honrar em cada lágrima. Deus vai te honrar em cada oração. Se Deus ainda não te respondeu que Ele está em silêncio, é porque Ele está preparando. Mas Ele não está preparando a bênção para você. Não, porque a bênção dele já está pronta. A bênção do Senhor já está pronta para você. Deus está preparando você. Ele está forjando o teu caráter, forjando o teu coração. Ele está te preparando para essa bênção. Se Deus está em silêncio, não significa que Ele não está te escutando, não significa que Ele não possa te ouvir e que Ele não está contigo. O silêncio de Deus não significa ausência. O silêncio de Deus significa preparo. Não desista. Continue buscando ao Pai para ter intimidade, para entender o idioma que Ele está falando contigo. Oh Deus amado, santo és o Senhor, bendito seja o teu santo nome. Adorável é estar na tua presença, Pai. Glória a Deus. Intimidade com Deus. É tão bom quando a gente faz uma oração a Deus e essa oração é respondida em poucas horas, poucos dias, minutos talvez. A gente se alegra tanto em ver que Deus escutou a nossa oração e nos abençoou. Mas quando a gente ora por algo e a gente nas nossas orações talvez diz: Deus, eu entrego em tuas mãos a direção da minha vida, que seja feita a tua vontade, não a minha, assim como Jesus orou a seu Pai e disse: seja feita a tua vontade, não a minha. Quantos de nós têm dito isso em oração, em súplicas ao Pai? Que seja feita a tua vontade sobre a minha vida, Senhor. E às vezes nós pedimos algo e Deus nos diz não. E a gente às vezes até mesmo se revolta, até mesmo se entristece com isso, porque Deus nos disse um não, porque aquilo não deu certo, porque algo que nós esperávamos não deu certo. E a gente se frustra. Só que a gente esquece que nessa oração a gente pediu que seja feita a tua vontade.
Só que a gente deve lembrar que quando Deus diz não, é porque Ele tem algo maior para nos oferecer. Porque Deus, Ele não oferece nada pela metade, e Ele quer o melhor para os seus filhos. Quando Deus disse não a Jesus, é porque Ele teria algo muito maior para oferecer para Cristo. Então talvez se você tenha recebido um não de Deus, eu te digo agora, é porque uma bênção muito maior, muito melhor, uma bênção extraordinária vai acontecer na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Apenas creia nessa palavra. Deus é bom. Antes mesmo de você nascer, quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, Deus já sabia, Deus já te conhecia, foi Ele quem te formou. E você veio apenas com um único propósito para este mundo, para esta vida. Quando você foi feito, quando você for formado, Deus tinha um pensamento quando estava te fazendo. E eu te conto agora qual era o pensamento que Deus tinha quando Ele te fez, quando Ele te formou. Quando Deus estava te formando, Ele estava pensando numa única coisa. Ele estava pensando nele. Ele estava pensando em si mesmo. Porque Deus, Ele não vai contra a sua própria palavra. Você veio com o propósito de glorificar o santo nome de Deus, de exaltar o seu santo nome. A gente tem visto muitos pregadores, irmãos, falar de se colocar na brecha. Se coloque na brecha. E hoje eu venho te dizer a mesma coisa. Se coloque na brecha. Mas hoje eu venho te dar um pouquinho mais de informação do que é se colocar na brecha. Quando Deus libera uma palavra, Ele sempre deixa uma brecha para que nós, seus filhos, possamos nos colocar na brecha. Quando Deus nos diz, ame seu próximo como a si mesmo, Ele deixa uma brecha. Se eu amar o meu irmão, ao meu inimigo, como eu amo a mim mesmo, o amor do Pai, o amor de Deus vai recair sobre a minha vida. Essa é a brecha, isso é se colocar na brecha. É amar o meu próximo, é amar o meu inimigo como eu amo a mim mesmo. Se eu amar o meu inimigo como eu amo a mim mesmo, eu orar por ele, eu querer o bem dele, querer a transformação dele, eu estou amando a mim mesmo, eu estou amando ao Pai. E o amor é o dom supremo. A brecha que Deus nos deixa aí é que o amor do Pai, quando nós fazermos o cumprimento desse mandamento, vai recair sobre a nossa vida. Então eu te digo, ame a Deus, ame a teu próximo e se coloque na brecha. Deus, Ele é soberano, justo, e Ele quer falar com você. E hoje, através desse vídeo, Ele está falando no teu coração. Crie intimidade com o Pai. Se volte para as coisas dos céus. Esqueça os problemas que estão acontecendo na tua vida. Esqueça os problemas que estão assolando esse mundo. Pois a palavra nos fala que quem ama o mundo não ama o Pai.
Você volte para as coisas de Deus. Deus te convida hoje, através desse vídeo que chegou até você, a você se voltar mais para as coisas de Deus, a você voltar o teu coração para as coisas de Deus. Não espere para amanhã, não deixe para amanhã. Faça hoje um concerto, um propósito com Deus. Deus, ele não se importa com o que você viveu no passado, pois ele apaga o teu passado. Ele escreve o teu presente e ele já tem um futuro preparado para você. Tudo depende de você aceitar a boa e agradável palavra dele sobre a tua vida. Não deixe para amanhã. Jesus está te chamando hoje. Esquece que sou eu que estou falando. Esquece quem eu sou. Apenas escute a voz que está tocando no teu coração. O teu coração anseia. O teu coração, ele se acelera. Ele bate mais forte para ouvir a história de Deus. Para Deus falar no teu coração. Seja um vaso nas mãos do Senhor. Se coloque na presença dele. Independente do momento e da crise que você está passando. Quando estamos em Cristo, somos novas criaturas e o nosso fardo é leve. Venha para Cristo, venha para Deus. Cristo é bom, Deus é bom. Viver na palavra é maravilhoso. Falar sobre Deus é maravilhoso. Deixe ser transformado por esse amor soberano de Deus. Eu agradeço a todos que estão assistindo esse vídeo e eu te peço que, se essa mensagem tocou o seu coração, ou se você sente no teu coração que alguém precisa escutar essa mensagem, compartilha. Faz essa mensagem ir mais adiante, não para que eu seja reconhecido, não para que eu tenha meu nome reconhecido, não, mas para que essa mensagem possa tocar no coração de alguém e que alguém tome a decisão de ter intimidade com Deus, de seguir Deus, tome a decisão de aceitar Jesus Cristo como nosso único Salvador. Em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus. Amém. Até o próximo vídeo.